É um direito e eu diria mesmo uma obrigação quando alguém tem alguma coisa a dizer, deve dizê-lo. Para além da participação na Assembleia, que obviamente é bem-vinda, há também outras formas de participação e que, aproveitando aqui a possibilidade de falar com as pessoas, que é vir à Câmara, falar connosco, ou utilizar os meios eletrónicos que estão disponíveis. A Câmara tem no seu portal uma área em que qualquer cidadão pode carregar fotografias, textos, dizer aquilo que entende e nós depois daremos resposta e seguiremos. Portanto, há múltiplas formas de participação na vida da Câmara e as pessoas são todas muito bem-vindas a fazê-lo. Abrimos o programa de hoje junto aos passos do Concelho de Angra do Heroísmo, lugar onde decorre a sessão da Assembleia Municipal. As descargas dos esgotos na zona do Porto das Pipas, que são levadas pelas marés até à zona da Prainha, esteve em debate. Vamos saber mais. Descargas de janeiro de 2016, não sei. Não sei, porque não tenho essa estatística e, portanto, as descargas acontecem com grande frequência. E acontecem com grande frequência, particularmente durante o inverno. Quando chove, desde que esta estrutura lá está, desde que foi construída a Marina, no ano a seguir à construção da Marina, que isto sempre funcionou assim. E, portanto, todas as vezes que há chuvas intensas, a quantidade de água que chega à estação elevatória excede a capacidade da bomba que lá está instalada. Estão lá duas bombas, tentámos fazer funcionar as duas ao mesmo tempo, não é possível, porque depois temos problemas com a conduta. E o que acontece é que sempre que isso acontece, e aconteceu ao longo destes anos todos, não há nenhuma diferença este ano em relação aos anos anteriores, sempre que há chuvas intensas, em que as águas dos quintais, dos beirais, dos pátios, de tudo isso, que estão indevidamente, mas isso é uma realidade em todas as cidades, não é da nossa, estão ligadas ao esgoto doméstico, o afluxo de água à estação elevatória excede a capacidade da estação. Se houvesse um tanque de compensação muito grande, como normalmente a chuva tem picos e depois abranda, a bomba continuaria a trabalhar e retiraria a água. Como o tanque é pequeno, quando excede os 7 metros cúbicos, obviamente que há descargas de emergência. O que é descarregado na descarga de emergência? Um misto da água da chuva com esgoto. E isso não é descarregado na prainha, é descarregado lá atrás, ao pé do Castelinho. Isso acontece sempre que há chuvadas intensas. Respondendo já a uma das perguntas que está sobre os 7 metros cúbicos, não há possibilidade de fazer um tanque maior do que aquele. Na altura, quem estava aqui, e não era o PS, fez o melhor que podia e sabia e fez bem. Face ao espaço disponível, aquele é o dimensionamento possível. Aquilo que nós decidimos fazer e que estamos a ser feito e que está a ser feito e começámos muito antes desta polémica ter surgido, começámos há vários anos, foi retirar cerca de 70% do esgoto dali. E quando nós retiramos esse volume de água dali, obviamente que estamos a criar espaço no tanque para a afluência da água da chuva. Dizer que isto vai resolver de vez? Não, porque quando houver uma chuvada muito intensa, nesta cidade ou em qualquer cidade do mundo, sempre que há uma situação dessas, acontece isso. Isso não é único, não tem nada a ver com a nossa cidade, não tem nada a ver com nenhuma situação em particular de Angra do Heroísmo, tem a ver com uma realidade que acontece em todo o lado. Há uma capacidade máxima, essa capacidade máxima, quando é excedida, normalmente isso não tem grandes implicações, acontece assim. Nesta sessão da Assembleia Municipal foram alguns os cidadãos que usufruíram do seu direito de participação cívica. Vamos saber mais. Tenho aqui um documento, que é o perfil das águas balneares da zona da Prainha, que foi elaborado no dia 5 de maio e foi elaborado pela Direção Regional dos Assuntos do Mar. E o que é que diz aqui? Medidas de gestão em caso de ocorrência de episódios de poluição de curta duração. Diz assim, fechar a prainha. E fechar quando? Faltar a luz. Não diz que a descarga tem que sair, é se faltar a luz, tem que fechar a prainha. Se houver as máquinas avariarem, se os dois focos de recepção, os dois tanques de recepção das águas dos esgotos encherem, portanto tem que derramar para algum lado e vai lá para fora. Neste caso, fechar a prainha.
Portanto, ficar interdita a prainha por 72 horas e depois fazer análises e, consoante os resultados dessas análises, vamos abrir a prainha ou não. A minha primeira pergunta é muito simples. Porquê é que a Câmara não atuou de uma forma preventiva? E tínhamos resolvido a questão toda. Se a Câmara tivesse hasteado a bandeira vermelha, não havia problema absolutamente nenhum. Porque o problema existe. Sempre que chover, vai derramar os esgotos para a Baía de Angra. Sempre que faltar a luz, vai derramar os esgotos para a Baía de Angra. Sempre que as máquinas avariarem, vai derramar os esgotos para a Baía de Angra. E aquela estação que estão a fazer atrás da Praça de Torres não vem resolver o problema, vem atenuar o problema, porque o problema vai sempre existir. Foi em agosto que o assunto veio a público, mas ainda é motivo de discussão. As descargas de esgotos na Baía de Angra continuam a acontecer e foram ter a Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo para debate. A questão, que não fazia parte da ordem de trabalhos, tornou-se o centro das atenções e acabou por ser discutida por Álamo de Menezes, por todos os partidos com representação na Assembleia e também por João Medeiros, presidente da Associação Ambiental Azulim-Vade, que acusa o município de negar a verdade. A prainha está própria para banhos? Está. As análises foram feitas ao longo de toda a época balnear, não aconteceu nada diferente na prainha neste ano do que acontece nos anos anteriores. A prainha teve uma análise que foi feita, uma análise especial, que foi feita na água que estava a sair durante uma chuvada, a qual não estava em condições para banhos. Foi feita uma análise 72 horas depois, a água está com qualidade excelente. Não há nenhuma razão para dizer que a prainha não está em condições de ser utilizada. Eu termino agradecendo a intervenção do Sr. João Medeiros, embora obviamente lamentando que ele não tenha vindo mais cedo falar comigo ou com a Câmara. Nós estamos sempre de porta aberta, o meu número de telefone é conhecido de toda a gente, não teria custado nada termos falado mais cedo. Mas pronto, cada um fala quando entende e vivemos numa terra de gente livre e, portanto, com a liberdade que é de cada um faz e diz aquilo que entende. Acho que era importante, mas era importante no sentido de a Câmara de esclarecer o cidadão. Mas o que eu vim a ver foi que a Câmara disse inverdades. E disse inverdades em relação ao problema que eu trouxe aqui, um problema muito concreto. Há descargas? Houve descargas a 12, a 22, a 23 e a 6 de fevereiro de setembro. Houve. As descargas chegaram à prainha. Chegaram. E a Câmara, com as inverdades, a dizer que não chegaram as descargas, a dizer que o problema da bandeira azul, se é real ou não, tem a ver com as análises feitas 2 dias ou 6 dias depois das descargas, portanto não é possível avaliar esse impacto, e no único dia que foi feita as descargas e as análises no mesmo dia, que foi a 6 de fevereiro, realmente tivemos umas análises incríveis, que meteu em causa a saúde pública das pessoas. Bom, a primeira questão, obviamente, foi a questão em torno da prainha, que deu um debate relativamente aceso e relativamente azedo, particularmente quando as coisas saem um bocadinho daquilo que é a lógica de funcionamento de uma Assembleia. Cada um deve falar na altura certa e, além disso, há coisas que não devem ser feitas como foram feitas. Mas pronto, isto faz parte do jogo democrático, nada tem a ver com a Assembleia, tem a ver com uma pessoa que participou e que não participou bem. Portanto, acho lamentável que a Câmara não tenha tido a capacidade de perceber e se efetivamente a justificação é a obra que estão a fazer, a única justificação, tem tido a capacidade de assumir que a inevitabilidade das descargas era para acontecer e de assumir que, em momentos cruciais, não podia adiar a retirada de uma bandeira azul, não podia deixar uma bandeira verde e avisava as pessoas, e então sim, com base em análises, tudo bem, estamos todos de acordo, credíveis, repunha a bandeira azul, repunha a bandeira verde e mantinha as pessoas informadas. Isto foi muito mau do ponto de vista da comunicação, da gestão dos momentos e muita gente viu isso e ficou muito claro que a partir de determinada altura, quando a população local viu a repetição dos eventos e da porcaria que foi ter a prainha, as únicas pessoas que se viam na prainha eram pessoas que não são de cá, não eram de cá, estavam cá de férias, estavam desinformadas relativamente ao que estava a passar com aquelas águas. A população fugiu da prainha. Luís Brasil, representante da bancada social-democrata, afirma que por parte do PSD foram feitos vários comunicados a sugerir a resolução desta problemática. Bom, a primeira parte, de facto, o tema dominante foi, fora da ordem de trabalhos, foi o problema da prainha, que afetou seriamente
a zona balnear e um conjunto de pessoas que frequentavam este verão, ou queriam frequentar este verão aquela zona balnear. Mantemos a nossa opinião, o PSD Angra fez vários comunicados, fez várias intervenções públicas manifestando algum descontentamento e, de alguma forma também positivamente sugerindo que fossem tomadas medidas atempadas para não haver prejuízo para a saúde pública, mas a Câmara optou pelo comportamento que achou melhor, validou esse comportamento aqui na Assembleia Municipal, a responsabilidade é inteiramente da Câmara e sou do Presidente da Câmara. Que não fosse preciso estarmos pendentes da sua curiosidade científica, Sr. Presidente, e que quando houvesse descargas fossem automaticamente feitas análises no momento. Para todos ficarmos descansados, é a zona balnear em Angra e, portanto, muito frequentada por turistas e por cidadãos, pelos municípios, e acho que precisamos ter certeza de que não está posta em causa a nossa saúde pública. Já o CDS-PP, que pela primeira vez não apresentou nenhuma proposta formal na Assembleia, sugere a realização de análises à água do mar sempre que ocorram descargas de esgotos na Baía. A minha intervenção pautou-se precisamente sobre aquilo que eu acho que é importante para bem da transparência que o Sr. Presidente da Câmara tanto diz que defende. E o que eu acho que é importante resolver-se é estabelecer-se procedimentos claros em que cada vez que houver uma descarga destas, fazerem-se análises no momento e interpretar, se for o caso disso, a prainha para bem da saúde pública dos municípios e dos turistas. Nós, se nos queremos afirmar como uma terra virada ao turismo, temos que salvaguardar estas questões que são sobremaneira importantes. A ladeira da Rua de Palsão é a ladeira que dá acesso à Baixa da cidade. É uma ladeira extremamente íngreme e está em péssimas condições. Eu que ando sempre de sapatilhas e de sapatos baixos, já lá escorreguei 4 vezes. Sempre que chove, e tem dias que chove muito, tem dias que faz um vendaval. Pronto, vocês sabem como é o tempo aqui na nossa terra. É um martírio descer aquela ladeira. Arranjei uma bengala, tem dias que a deixo de bengala. Já escrevi uma carta aqui para a Câmara, eles disseram-me que arranjasse um percurso alternativo. O percurso alternativo será subir a ladeira que vai dar ao bairro de Santa Luzia, descer a canada ali ao pé dos semáforos do Centro Cultural e há de convir que num dia com muita chuva e com muito vento, uma deslocação que levaria para aí uns 10 minutos poderá levar para aí uns 20 minutos. Eu não sou a única residente naquela área, há muitos habitantes que residem ali e que têm que se deslocar ao centro da cidade. Assim como João Medeiros, outros cidadãos comuns marcaram presença nesta sessão com diferentes temas. Um direito cívico que todos podem e devem usufruir. Neste sentido, Álamo de Menezes convida a população a participar. É um direito e eu diria mesmo uma obrigação quando alguém tem alguma coisa a dizer, deve dizê-lo. Para além da participação na Assembleia, que obviamente é bem-vinda, há também outras formas de participação e que, aproveitando aqui a possibilidade de falar com as pessoas, que é vir à Câmara, falar connosco, ou utilizar os meios eletrónicos que estão disponíveis. A Câmara tem no seu portal uma área em que qualquer cidadão pode carregar fotografias, textos, dizer aquilo que entende e nós depois daremos resposta e seguiremos. Portanto, há múltiplas formas de participação na vida da Câmara e as pessoas são todas muito bem-vindas a fazê-lo. Para além disso, eu também ando por aí, não me costumo recusar a falar com quem me aborda nos caminhos e os outros membros da Câmara também, e a Câmara está sempre de portas abertas para quem precisar de falar connosco. Segundo o artigo 18º do Regimento da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, o uso da palavra concedida a cada elemento do público não pode exceder 10 minutos. No entender do deputado Luís Brasil, este trata-se de um período limitado para uma intervenção. Os regimentos das Assembleias Municipais pecam em várias regras, e essas regras penso que com o tempo deveriam evoluir, deviam ser melhoradas, ou seja, tem que ser alterado o regimento. Acho que para assuntos desta natureza, 10 minutos para um cidadão se expressar e não ter uma segunda oportunidade não é aceitável. Penso que isso será alvo de reflexão para quem de direito poder pensar que de facto este regimento poderá estar obsoleto em normas desta natureza. 10 minutos é tempo suficiente para nós passarmos uma mensagem. Obviamente quem vem a uma Assembleia deve trazer o seu discurso preparado e 10 minutos para apresentar um problema é razoável. Também nós não podemos colocar a Assembleia horas, enfim, de debate. O debate não pode ser feito com a pessoa, tem que ser feito para dentro da Assembleia, portanto
Por isso aqui há a diferença entre quem é eleito e não é eleito. E por isso nós não podemos criar uma Assembleia paralela ou uma Câmara paralela. As pessoas têm direito a apresentar o seu assunto, nós temos a obrigação de ouvir e depois deliberaremos sobre o assunto e falaremos com as pessoas. Contactado pela Vitec, o grupo municipal do PS não se mostrou disponível para prestar declarações. A sessão da Assembleia Municipal teve lugar nos espaços do Conselho de Angra do Heroísmo. O Presidente da Assembleia que não tinha outra As questões levadas a cabo em mais uma sessão da Assembleia Municipal, aqui em destaque no programa de hoje. Quanto a nós, marcamos encontro para amanhã. Até lá, fique bem.